Olá pessoal, estamos iniciando nossa segunda aula de robótica e nessa aula nós estaremos dando continuidade a respeito do que nós falamos na aula passada sobre Arduino, sobre a parte de programação, e hoje nós vamos estar aprofundando um pouco mais, tanto na parte de Arduino como na eletrônica que compõe aí essa ferramenta tão importante aí de programação. Bom, então, nossa aula de robótica, falando de Arduino e entrando um pouco mais a fundo no Arduino hoje, nós vamos, antes de fazer isso, né, a gente vai precisar rever alguns conceitos que são importantes, que a gente vai utilizar bastante ao longo das aulas de Arduino. Então, antes da gente pegar o Arduino mesmo e começar a destrinchar ele, a gente vai rever algumas coisas e outras nem se trata de revisão, mas se trata aí de uma informação nova para vocês. Mas são complementares, ou seja, vão te ajudar bastante a entender, né? Quando a gente estiver programando, quando a gente estiver fazendo nossos circuitos, vai ser bastante útil na hora que a gente for fazer as nossas aulas. Então, pessoal, esses conceitos eletrônicos importantes que nós vamos ver, que vão dar essa base para vocês, para ter o entendimento sobre Arduino, primeiramente a gente vai falar sobre o que é um sistema eletrônico, tá? A gente sabe, né, que a eletrônica está em todos os lugares praticamente, né? E o sistema eletrônico ele é um conjunto de circuitos que interagem entre si para obter um resultado. Então, seja ele para você ter um resultado baseado num conjunto de circuitos digitais, analógicos, circuito que vai compor um oscilador, que vai fazer lá a parte da injeção eletrônica de um veículo, ou vai fazer o controle de um determinado mecanismo. Se você tem um conjunto de circuitos que eles vão interagir entre si para obter um determinado resultado, nós vamos chamar isso de sistema eletrônico. Então, uma forma de entender esse sistema eletrônico é você dividir ele em entradas e saídas, e também em processamento de sinal. Então, basicamente, no sistema eletrônico, você tem aquilo que é entrada, aquilo que é saída e aquilo que é o tratamento dos sinais, aquilo que é o processamento dos sinais. Então, se a gente for separar, se a gente conseguir separar nessas três partes, fica mais fácil. Bom, e falando então das entradas, daquilo que é entrada num sistema eletrônico, né? A gente também chama a entrada de input, e aí eu já quero que você vá se acostumando com esse nome da entrada em inglês. Input é entrada em inglês, tá? Então, quem são as entradas nos sistemas eletrônicos, né? As entradas são os sensores, né? Seja ele eletrônico ou mecânico, né? Que eles vão pegar os sinais, né? Por exemplo, em forma de temperatura, pressão, umidade, contato, luz, movimento, né, pH, né? E aí ele vai pegar desse mundo físico e vai transformar em sinal de corrente ou voltagem. Então, por exemplo, quando você tem um sensor de temperatura, ele vai relacionar a temperatura, que é uma grandeza física, e ele vai, de alguma forma, fazer com que um sistema eletrônico entenda essa temperatura, tá? E ele vai transformar isso em volts, ele vai transformar isso em tensão, tá? Então o sensor ele tem essa característica de transformar uma grandeza física em uma grandeza elétrica, tá? E normalmente as entradas dos circuitos são sensores, tá? São esses dispositivos. Então, por exemplo, você tem lá um sensor óptico. Então, quando entra uma determinada peça na esteira, esse sensor óptico reconhece e manda um determinado pulso. Então ele reconheceu o quê? A presença física da peça na esteira e tomou uma decisão eletrônica. Então isso que é entrada, isso que é um sensor, tá? Então na eletrônica a gente caracteriza isso como entrada, como os inputs. Por exemplo, né? Então outro exemplo, um sensor de gás.
de temperatura, os pulsadores, as fotocélulas, os potenciômetros, o sensor de movimento, né? Entre outros. Então esses são as entradas. É dessa forma com que a gente classifica as entradas. Bom, aqui a gente tem aqui o exemplo de alguns sensores. Bom, e a saída, né? A saída, também chamado de outputs, ó. Grave esse nome. Sempre que você ouvir output, nós estamos nos referindo à saída. Então as saídas são atuadores ou outros dispositivos que vão converter o sinal de tensão, de corrente, em sinais físicos, como movimento, luz, som, força, rotação. Então a saída ela tá atrelada aos atuadores, né? Os atuadores são aqueles que transformam, vão fazer o contrário dos sensores. Eles vão receber um sinal elétrico e vão transformar isso em sinal físico, em grandeza física, em movimento, luz, som, né? Entre outros. Exemplo de saída são os motores, né? Que aí transforma pulso elétrico em movimento. LED transforma pulso elétrico em luz, né? Ou sistemas de luzes que acendem automaticamente quando escurece em um determinado lugar, né? E aí, só que aí você tem o sensor, que é uma entrada, né? Que vai sentir que você tem uma iluminação menor, né? Então ele vai ler essa grandeza física menor. Você vai ter lá um processamento que ele vai falar o que? Olha, manda menos tensão ou manda mais tensão para acender ou para acender mais forte uma determinada saída, tá? Ou outro exemplo é o buzzer, né? Que você manda um pulso elétrico para ele gera som, e o som é uma grandeza física. Então é importante você entender essa diferença entre entrada e saída, tá? Isso na parte de programação tem que ficar muito claro para você. Muitas vezes as pessoas erram na hora de fazer um programa porque elas se confundem entrada e saída. E a gente vai ver que na programação do Arduino ela é uma programação simples, mas se você não tiver isso muito bem definido do que é input e o que é output, você acaba se perdendo um pouco. Bom, e aí, por exemplo, tá aí o motorzinho, né, o LED, são alguns exemplos de grandeza, são exemplos de saída, tá? Bom, e como eu falei, o processamento de sinal, né? Então, o processamento de sinal ele é realizado mediante circuitos conhecidos como microcontroladores. É aí que entra o nosso Arduino, né? É ele que vai pegar as entradas e a saída e ele vai fazer esse meio campo entre a entrada e a saída. Ele vai acionar a saída de acordo com uma determinada movimentação da entrada, com uma determinada realização dessa entrada. Ele vai fazer uma atuação na saída. Bom, os microcontroladores eles são circuitos integrados que são construídos para manipular, interpretar, transformar os sinais de tensão que vêm dos sensores, eles vêm das entradas e vão acionar determinadas ações nas saídas, nos atuadores, tá? Então o processamento de sinal representado aí pelo microcontrolador, e nós vamos ver que na placa de Arduino você tem um microcontrolador, esse processamento de sinal ele vai ser essa interface entre a entrada e a saída. Então fica assim, né? Esse diagrama mostra muito bem. Você tem lá a entrada, que recebe sinal do mundo físico e converte em corrente ou tensão, né? Ele vai mandar essa tensão para os processadores, né? Que eles vão manipular, interpretar e transformar esses sinais, e eles vão mandar para a saída sinais de tensão, né? Para refletir fisicamente em determinados itens, como motor, lâmpada, LED, buzzer, né? E o que quer que seja. E aí, o que pode acontecer, eu posso fazer uma leitura dessa saída e essa saída
realimentar informação para a entrada, né? Quando você, por exemplo, manda encher uma determinada garrafa, envasar uma garrafa com um líquido até um determinado ponto. Quando ele chegar naquele nível, você manda ele parar. Então a saída acaba interferindo na entrada, por exemplo. Mas aqui o nosso foco é o processador de sinal, é o microcontrolador. Então ele é sempre a interface entre entrada e saída. E no nosso caso, na placa, no caso do Arduino, né, o Arduino ele é uma placa, e essa placa de Arduino ela contém um microcontrolador, né? E esse microcontrolador ele vai fazer justamente a gestão entre a entrada e a saída. Bom, outro exemplo que pode ser de um circuito pode ser um circuito que controla a temperatura de um ambiente, né? Então, um sensor de temperatura e um circuito integrado, eles são responsáveis por converter um sinal de entrada e um nível de tensão, de corrente apropriado. Então, se a temperatura registrada do ambiente ela é muito alta, esse circuito pode enviar informação para o motor para que, por exemplo, ligue um ventilador para resfriar o local. Então, repare que essa gestão entre entrada e saída vai ser feito pela parte de processamento de sinal pelo microcontrolador. Bom, e aí nós temos a variável, né? A variável ela é muito importante na parte de programação. Ela vai ser um item muito importante no Arduino. Então, as variáveis, né? E aí a gente vai falar da variável digital. Então eu posso ter variável digital e posso ter variável analógica. A variável digital ela é aquela que ela se caracteriza por ter dois estados diferentes, né? Então ela pode ser chamada de binário, que é o 0 ou 1. Então você estudou eletrônica digital, você sabe o que é um sinal digital, você estudou muitos zeros e uns, né? E você sabe então que quando você trata de algo digital, você só tem dois estados, né? 0 ou 1, existe ou não existe. Um exemplo de um sinal digital é o interruptor da campainha da sua casa, por exemplo, porque ele tem somente dois estados, pulsado e sem pulsar. Ou a campainha ela está tocando ou ela não está tocando. Não existe um terceiro estado, só existe um ou outro, é binário, tá? Que aí a gente representa muito bem aí com zeros e uns. Tá? Eu posso, por exemplo, ter numa saída, inclusive essa foto é uma foto já conectada na placa de Arduino, eu posso ter um LED aceso ou posso ter um LED apagado. Aqui eu estou usando numa saída digital, onde ele acende completamente ou apaga completamente. Tá? Bom, e as entradas e saídas digitais? Por exemplo, um botão. Esse botãozinho de push button, ele é uma entrada. Ele é uma entrada digital, tá? O LED é uma saída digital. O hit switch, aquele que você aproxima o ímã dele e ele fecha o contato, afasta o ímã, ele abre o contato. Ele é uma entrada. Então esses três componentes, né, sendo dois componentes de entrada e um componente de saída, são componentes de uso digital, tá? Eu não espero outra coisa a não ser dois estados de um botão, de um LED e de um hit switch. O hit switch vai abrir ou fechar, o botão vai ser acionado ou não, o LED vai acender ou apagar. É binário, tá? Eu não tenho vários estados. Bom, falando da variável analógica, já na variável analógica a coisa é totalmente diferente. A variável analógica são aquelas que podem tomar um número infinito de valores compreendido entre dois limites. Então, a maioria dos fenômenos da vida real, né, são sinais desse tipo. O som, a temperatura, a luminosidade, né? O mundo físico ele é analógico. Tá? Isso não faz da questão analógica ser melhor que a digital ou a digital ser melhor que a analógica. Não. Mas assim, é uma constatação, né? A temperatura ela não vai ser 30 graus ou 0 graus. Você vai ter um range infinito entre 0 e 30 graus. Né?
O som ele não vai ter lá um som alto ou som baixo. Você tem lá um range infinito de valores de som. Você não tem, com relação à luminosidade, você pode ter uma lâmpada totalmente acesa, entre totalmente acesa e totalmente apagada, você pode ter vários níveis. Então aí nós estamos falando de uma variável analógica, tá? Aquela que entre dois limites eu posso ter infinitos valores, né? Então, por exemplo, lá, aqueles multímetros lá de escala analógica, né? As coisas que utilizam ponteiro, né? São coisas analógicas, né? O próprio sinal senoidal, ele é um sinal analógico. E aí, com relação às entradas e saídas, a gente diz o seguinte, né? Existe o LDR, né? Que é um componente que, à medida que você vai incidindo luz nele, você vai mudar a resistência elétrica entre esses dois terminais. Então ele não vai existir aberto e fechado, ele vai existir resistência de, por exemplo, 100 ohms até 1 mega. E entre 100 ohms e 1 mega ele vai ter infinitos valores, né? O motor DC, você pode alimentar ele, você não tem uma alimentação só de ou mando 0 volts ou 12 volts. Entre 0 e 12 eu posso mandar vários valores, infinitos valores de tensão diferente. E aí, conforme for esse valor de tensão, ele vai girar numa velocidade diferente. Então, entre totalmente parado e na sua velocidade mais alta, eu tenho infinitos valores de movimentação, tá? Que é o que vai caracterizar esse motor. Outra coisa, outro item importante, o potenciômetro. O potenciômetro ele é um elemento analógico. Por quê? Entre a menor resistência e a maior resistência, eu tenho infinitos valores. Então, dessa forma, o potenciômetro ele se caracteriza como um componente analógico. E assim vai, pessoal. E dessa forma, a gente tem lá vários tipos de componente. E aí a gente vai caracterizar as coisas na hora da programação. Ou elas vão ser analógicas ou elas vão ser digitais. Isso você precisa também ter muito claro. Assim como ou algo vai ser entrada ou algo vai ser saída. Também você precisa ter isso muito bem claro na hora de fazer a sua programação. Bom, e falando aí de alguns elementos, nós temos o conversor analógico digital. Assim como eu tenho o analógico, eu tenho o digital, eu consigo converter, né, de analógico para digital. Então, um conversor analógico digital, que quer dizer Analog to Digital Converter, né, que é o nosso ADC, ele é um dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica. Então, eu consigo transformar o que é analógico em digital, né, convertendo uma entrada analógica em um valor binário. Os conversores analógicos digitais são bem interessantes, tá? Então é possível transformar de analógico para digital. Essa é a função do conversor analógico digital. Dá para fazer o contrário também. Dá para eu passar de digital para analógico, mas aí é o conversor digital analógico, tá? Mas no Arduino a gente também utiliza bastante essa função de conversão de analógico para digital. Aliás, você já tem que, quando você utiliza um sensor, né, no Arduino, o Arduino ele trata todos os sinais de maneira digital. Então você já tem que converter de analógico para digital. Então ele mesmo já tem aquele circuitinho AD para fazer essa conversão. Bom, outro ponto que existe no Arduino, um conceito que existe no Arduino, e talvez você tenha estudado isso em eletrônica de potência, é a questão da modulação por largura de pulso, ou PWM. E o que é o PWM? PWM quer dizer Pulse Width Modulation, que é modulação por largura de pulso. Se nós aplicarmos PWM num LED, nós podemos variar a intensidade do brilho dele, mesmo com um sinal digital. Então, significa você ter um sinal de onda quadrada, você mandar ou não mandar sinal. Então, se você aplica um PWM a um motor DC também, você consegue variar a sua velocidade
mantendo a sua força constante, por exemplo. Então é o que a gente colocou aqui nesse exemplo. Aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu mande um sinal para um LED. Eu mande sempre nível lógico 0. O LED fica apagado. Se eu mando só nível lógico 1, o LED fica aceso. Mas se eu quero reduzir o brilho do LED, então mesmo com sinal digital, eu consigo reduzir o brilho do LED como? Intercalando entre nível lógico 1 e nível lógico 0. E eu posso o quê? Controlar essa largura de pulso, a largura em que o pulso tem. Eu posso deixar ele mais largo ou mais estreito. E esse controle que eu consigo fazer vai determinar justamente se o LED ele vai ter um brilho mais forte, um brilho mais fraco. A mesma coisa com relação ao motor, né? Imagina que com 12 volts ele está no seu giro mais alto. Com 0 volts ele está parado. Mesmo com o sinal digital, controlando a largura de pulso, eu consigo fazer com que ele diminua a velocidade, né? Mesmo com o sinal digital. Trabalhando o quê? O quanto você vai intercalar entre zeros e uns. Então, você vai mandar 0 e 1, mas você não vai mandar ou 0 ou 1. Você pode intercalar no seu pulso zeros e uns. Aí você consegue diminuir, por exemplo, a velocidade de um motor. Então esse é o nosso PWM, é quando eu utilizo um sinal digital, né, para controlar uma determinada potência, uma determinada tensão, determinada tensão média, né, que eu vou mandar num determinado circuito. Então com o PWM eu consigo usar um pulso digital para ter uma variação analógica, tá? Então é uma forma que a gente tem aí de usar o digital como analógico através da modulação PWM. Só para você ter ideia, existem saídas PWM no Arduino. Então repare assim, tudo que nós estamos estamos analisando aqui nessa teoria é tudo voltado para o Arduino. Então quando a gente pegar e começar a fazer a programação do Arduino, é importante que você tenha claro esses conceitos, tá? Não dá para você titubear entre o que é entrada e o que é saída, o que é analógico e o que é digital, o que é converter de analógico para digital e o que é PWM. Legal? Bom, continuando aqui, existe a comunicação serial. Comunicação serial também muito utilizada no Arduino. Ela é uma interface de comunicação de dados que a informação ela é enviada um bit de cada vez sequencialmente. Então, ela é diferente da comunicação paralela. Na comunicação paralela você manda tudo ao mesmo tempo. Já na serial você manda um bit por vez. Então imagina que eu tenha lá 9 bits para encaminhar. Na digital, na comunicação serial eu mando o bit 1, o bit 2, o 3 até o bit 9. Um por vez. Serialmente, acaba um, eu mando o outro. Já na comunicação paralela, eu mando os 9 de uma vez só, tá? Então, a vantagem da comunicação serial é que eu preciso de uma saída. Um exemplo de comunicação serial é a saída USB dos computadores, tá? Então, ali eu tenho somente uma por vez, tá? Eu mando um bit de cada vez. Bom, voltando então para a gente falar do microcontrolador, tá? O microcontrolador ele é um circuito integrado e a gente falou que ele faz a interface aí entre dois estados, né? O interessante do microcontrolador é que o grande diferencial dele é que ele pode ser programável. Isso é muito legal, tá? Então você vai programar esse microcontrolador para ele executar as ordens que estão gravadas na sua memória. Então, como eu falei que a placa de Arduino possui um microcontrolador, quando eu falo em programar o Arduino, eu estou falando do quê? De criar um programa que vai estabelecer o que eu quero que ele faça, com as suas entradas em relação às suas saídas, e aí eu vou estabelecer vou estabelecer uma determinada regra, que vai ser definida pelo meu programa, e aí eu vou guardar isso dentro do microcontrolador da placa de Arduino, que a gente vai ver daqui a pouco onde fica. Legal? Então esse é o nosso microcontrolador. Um microcontrolador ele tem dentro dele 3 unidades funcionais, tá? As 3 unidades principais, que é a unidade central de processamento, a memória
e o periférico de entrada e saída. Então, dentro do microcontrolador, que é a base da plataforma Arduino, né, e nós temos dentro dele a parte que vai tratar os sinais, vai fazer o processamento do sinal, a parte que vai armazenar, né, o programa, né, a rotina que ele vai executar, e ele vai ter periférico de entrada e periférico de saída, para ele conversar com os sensores e conversar também com os atuadores. Então esse é o microcontrolador. Bom, uma vez que nós já tratamos esses diversos conceitos relacionados ao Arduino, nós podemos agora falar do Arduino propriamente dito. Então tá aí, vendo Arduino na prática. E começamos a falar da placa do Arduino. A placa mais comum que nós temos no Arduino é a placa do Arduino Uno, tá? Então você vai ter aí algumas variações de outros modelos de Arduino, que nós vamos falar deles, mas eu queria dar uma passada com você sobre o que cada coisa faz, né? Porque existe essa plataforma, né? Então, assim, uma das coisas que facilita muito no Arduino, e a ideia do projeto do Arduino é o seguinte: quando você aprende a programar com um microcontrolador, você precisa de um gravador para esse microcontrolador. Por exemplo, você vai programar com o PIC. Você precisa de um gravador, né, para você poder pegar lá do seu programa e colocar dentro do microcontrolador. Você vai precisar fazer uma plaquinha para você acionar as entradas e as saídas desse microcontrolador. A vantagem do Arduino é que tanto a placa, quando você compra essa placa do Arduino, você já está comprando junto o gravador e também já é a placa onde esse microcontrolador fica, né? Então, ali você já tem as entradas, as saídas, você define como entrada ou saída. Então, você tem a facilidade de não precisar ter um gravador e você já tem a própria placa pronta para você utilizar ali, já conectar nas entradas, nas saídas, já está pronto. Então, por isso que o Arduino faz tanto sucesso, tá? Ele dá essa facilidade que programar com PIC, programar com outros microcontroladores você não tem. Bom, então vamos lá. Aqui essa placa ela está numerada, né? E aí a gente vai ver cada parte o que quer dizer cada uma dessas bolinhas aí, cada um desses números. Então eu tenho lá esse meu 1 aqui. Esse aqui é o meu conector USB, né, para o cabo AB. É através dele que nós vamos conectar essa placa no USB do computador. Porque se eu vou querer pegar depois o programa que eu for fazer, eu vou querer descarregar no Arduino, então eu preciso ter um cabo que saia do meu computador e entre na placa de Arduino. Então isso vai ser feito através desse conector aqui. E normalmente quando você compra o Arduino, ele já vem com o cabo USB AB. Então um AB, porque ele é aquele quadradinho, então ele vai uma parte aqui no conector e o outro lado do cabo vai na porta USB para você fazer a gravação, para você pegar o programa que você fez para você poder descarregar na placa de Arduino. Temos lá 2, botão de reset. Está aqui esse botão de reset. Esse botão de reset, quando você está executando uma rotina e você quer voltar para o começo do programa, você aperta um botão de reset. Então, ele executa lá algumas rotinas, eu quero voltar para a primeira rotina. Você aperta esse botãozinho de reset. Bom, 3, pinos de entrada e saída digital. Então aqui estão os pinos de entrada e saída digital. Eles são de entrada. Quais são de entrada e quais são de saída? Aqui, pessoal, você na hora da programação você vai definir se você quer usar ele como entrada ou se você quer usar ele como saída. Então é uma escolha sua, tá? É uma escolha sua se você quer que ele seja entrada ou se você quer que ele seja saída. E também tem aqui uma entrada, a entrada PWM, que nós acabamos de ver o que é. Então aqui a parte é digital, tá? 4, LED verde da placa ligada. Então tá aqui o 4,
tá aqui. Esse é um LEDzinho que vai indicar que a placa está ligada. Como que você liga a placa? A gente vai ver que tem um conector, né, que é esse conector 12 aqui, para você conectar uma fonte na sua placa. Mas quando você conecta a entrada, o cabo de USB no conector 1, você já está energizando a placa. Então, tanto pelo conector 1 quanto pelo conector 12, você consegue ligar a placa e aí esse LEDzinho 4 vai ligar, vai acender. 5. LED laranja conectado ao pino 13. A gente vai ver que o pino 13 ele é um pino especial e quando você utiliza ele, acende esse LED laranja aqui da nossa bolinha 5. Tá? 6 é o Atmega encarregado da comunicação com o computador. É esse CI aqui. Ele é responsável por fazer a comunicação entre o microcontrolador e o computador. E lembrando que a comunicação com o computador ela é feita através desse conector 1 aqui. Então o CI que vai fazer essa comunicação entre o microcontrolador e o computador, que você vai estar descarregando o programa nele, vai ser esse CIzinho aqui, Atmega. Não só descarregar o programa, porque a gente vai ver que é possível, através de uma entrada serial, você fazer algumas modificações. Eu posso, por exemplo, acender um LED se eu colocar o L numa determinada tela que o Arduino disponibiliza para a gente. Então eu coloco lá L, acende o LED, coloco D, desliga o LED. Então ele também vai fazer essa leitura do computador, então não somente para descarregar o programa, mas também em outras aplicações onde eu consigo fazer com que o computador trabalhe como uma entrada da placa de Arduino. Então, 7 é o LED de transmissão e recepção da comunicação serial. Então, está aqui quando ele está transmitindo e recebendo, né, está usando a comunicação serial, ele vai ficar piscando, tá? Ele vai ficar acendendo e apagando. 8 é a porta ICSP para programação serial. Está aqui o nosso 8. E aí, ele que vai ser responsável por fazer essa comunicação serial. Tá? A gente vai usar também bastante essa comunicação serial aqui. 9 é o microcontrolador Atmega 328. Ele é o cérebro do Arduino. Tá? É esse microcontrolador aqui que efetivamente vai estar fazendo todo o controle, né? Tudo é feito, toda essa placa existe por causa dele, tá? Então ele realmente é o cérebro da placa do Arduino, tá? Então ele é equivalente ao PIC, a outros microcontroladores, só que ele já vem com toda uma plataforma, e é essa plataforma, né, que seria essa placa, né, que é chamada de Arduino. A gente fala plataforma e não placa porque não somente a placa, mas você tem lá o IDE, que é o aplicativo, você tem as bibliotecas, então é toda uma estrutura, mas tudo em função do microcontrolador. Então o que nós vimos a respeito do microcontrolador, né, a função do microcontrolador, a parte de memória, a interface de entrada e saída, né, isso tudo está aqui nesse microcontrolador Atmega 328, que está aqui nessa placa de Arduino Uno. Tá? 10 é um cristal de quartzo, 16 MHz. Né? Ele está aqui, o cristalzinho, tá? É para fazer a oscilação. 11 é um regulador de tensão. Tá aqui o regulador de tensão. Esse regulador de tensão ele é legal porque você pode trabalhar com uma fonte de até 30 volts. Tá? Então, como você vai ter o regulador de tensão, ele vai abaixar para a tensão de trabalho aqui da placa, que é 5 volts. Então, você, na hora a gente já vai ver o próximo, que é o 12, né? O 12 é o conector fêmea 2,1 mm com centro positivo. É aqui que você vai colocar, para você colocar a sua fonte, para você alimentar a sua placa de Arduino. Então, quando você alimenta ela via conector de USB, a saída USB do computador já tem 5 volts.
Quando você utiliza esse conector, você pode usar uma fonte de até 30 volts, tá? Porque ele é um LM, um LM 7805 que vai mandar 5 volts para toda a placa. Bom, e 13 são os pinos de voltagem e terra. Então tá aqui, você tem aí alguns pinos de 3,3 volts, 5 volts, GND, GND. Você tem aí essas alimentações. Então, na própria placa, você tem alguns pontos de GND. Ó. Aqui você tem um GND, aqui você tem um GND, GND. Né? Você tem alguns pontos de GND que estão interligados, que também está interligado com o negativo, né, dos conectores de alimentação. Tá? Então tá aí. Esses são... tem mais um. Tem o 14, que são as entradas analógicas. Não poderia esquecer das entradas analógicas. Esse Arduino ele tem 6 entradas analógicas, tá? No caso específico desse Arduino Uno, tá? Então tá aí, né? Tem mais algum? Não, são esses. Então, pessoal, essa é a placa de Arduino, tá? A gente deu uma geral sobre ela. É importante você se familiarizando, tá? Eu até sugiro que você tenha uma placa de Arduino. Hoje uma placa de Arduino Uno vai custar aí entre 30 e 35 reais. Tá? Não existe placa Arduino original, existe lá do site do Arduino, mas original não é porque o hardware ele é livre. Então qualquer um pode produzir uma placa de Arduino. Bom, existem outras placas de Arduino? Sim. Tá? Então não existe somente o Uno. Você tem o Arduino Leonardo, você tem o Arduino Mega 2560. Esse Mega 2560 ele é bem interessante, porque ele tem mais entradas, mais saída, mais portas que podem ser entrada e saída, tanto digital quanto analógico. Tá? A gente não fala mais entradas e saídas, porque você que configura, se você quer como entrada ou como saída na hora que você faz o seu programa. Então o Arduino Mega 2560 também é muito utilizado, tá? É bastante utilizado aí. Você tem o Arduino Explora, né? Você tem o Arduino Mega ADK, você tem o Arduino Pro, enfim, você tem essas versões de placa Arduino. Tem o Fio V3, você tem o LilyPad, você tem o Arduino Mini, esse também é um Arduino bastante utilizado, aliás, mais usado que o Mini é o Micro, é o Nano, tá? Você tem o Arduino Nano e você tem alguns pequenininhos. Ele vai ter menos portas, né? Mas ele tem aí ele tem a vantagem de ser menor. Então ele tem uma grande vantagem. De repente você quer acoplar em algum projeto, você quer fazer um controle remoto e precisa de uma placa de Arduino, você colocar aí um Arduino Mini ou um Arduino Nano, fica bem legal. Tá? E aí você tem os shields para Arduino. Né? Quem são os shields para Arduino? O shield ele é uma placa que permite você expandir as funcionalidades originais do Arduino. Então ele é como se fosse um parceiro da placa, né? Para você conseguir realizar outras coisas. Então, alguns exemplos disso, você tem o Arduino Ethernet, para você trabalhar com rede. Então você pluga ela na placa de Arduino e consegue fazer a interface dele com uma rede, por exemplo. Tá? Você tem o kit motor, Shield, para você fazer acionamento de motor. Né? Você tem o Arduino Wi-Fi. Né? Isso aí já são placas, mas são o que nós chamamos de Shield. São complementos para você. Ela sozinha não vai fazer nada, você tem que acoplar ela na placa de Arduino e para você poder executar algumas coisas. Inclusive ele já até bate a pinagem para você acoplar na placa de Arduino. Você tem esse Arduino XB, você tem outros tipos de shield, por exemplo, shield celular, dá até para você colocar um chip de celular aqui nesse shield, para você, através, usar um sinal de celular, por exemplo, através de um chip. Tem shield de display LCD colorido, você tem shield de GPS, né? Shield de MP3 player, você consegue até colocar um cartão de memória aqui para tocar uma música, para interagir. É bem interessante, são os projetinhos mais avançados. Aí outro shield de wireless. E aí um shield de um kit joystick, tá?
legal também esse tipo de kit. Você tem tanto os 4 botões aqui, né? Frente, trás, direita, esquerda, como você também tem a opção de joystick. Enfim, pessoal, você tem muita coisa sobre Arduino, tem muita coisa bacana sobre o Arduino. E aí a gente, né, não são só esses shields, você tem outras coisas. Aí você vai ter outros apetrechos, né? Você tem lá motor de passo, você tem motor via PWM, você tem displays de LCD para trabalhar com Arduino. Enfim, você tem uma gama muito grande de produtos, né, que você pode utilizar. Tá? Bom, vou dar uma dica aí de alguns livros sobre Arduino, quem tiver interesse, né? São esses 3 livros aí: o Arduino em Ação, o Arduino Básico e Primeiros Passos com o Arduino. Quem quiser depois dar uma olhada. E também alguns sites para você aprender alguma coisa, né? O próprio Arduino.cc, que a gente vai dar uma navegada nele agora. E também esse flipflop.com. Tá? Esse site, o legal dele é que você consegue também comprar algumas coisas através dele. Vamos só dar uma olhadinha nele aqui, para a gente já dar uma navegada nele. Olha, nesse site aqui, você tem, por exemplo, algumas promoções, você tem a venda de algumas coisas, tá? Então você tem lá o Arduino, alguns acessórios, kits de Arduino, né, shield de Arduino. Deixa eu dar uma olhada aqui nesses shields de Arduino. Então por aqui você consegue comprar algumas coisas, a próprio mini protoboard. Então eles têm algumas coisas aí interessantes. Depois dá uma olhada nesse site, até para você ver o que tem, né, toda a linha Arduino, tudo que contempla toda essa linha de Arduino. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Você tem lá alguns kits, placas de Arduino. Então, esse site ele é um site que ele e também tem algum material, né? Ele tem material que você consegue também ter informação. Então, pessoal, só a título aí de informação, tá? Para que você possa aí poder se basear aí nesse início de estudos sobre o Arduino. Esse outro site, que é o arduino.cc, nós vamos utilizar ele porque nós vamos agora fazer a instalação do IDE Arduino. O que é o IDE Arduino? É a plataforma, né, onde você vai fazer a sua programação. Então, como que você vai interagir com a placa de Arduino? Através desse IDE. Então a gente vai fazer essa instalação, onde eu vou pegar todo o processo agora, vou pegar com você todo o processo para desde fazer a instalação, né? Também vamos dar uma olhada, vamos fazer uma visão geral, uma análise geral desse Arduino IDE. Então, abrindo aqui o navegador, o site do Arduino é arduino.cc, já está aqui o meu, arduino.cc. Vou entrar nesse site, tá? Vou optar pela opção em inglês, né? Vou só fechar aqui. E aí é o seguinte, ele tem lá Store, Software, Education, Pro, Research, Community e Help. Eu vou selecionar Software e eu vou vir aqui embaixo e vou colocar em Downloads. Então vou clicar em Downloads dentro da letra Software. Então cliquei. O primeiro que vai aparecer é o Arduino Web Editor, tá? Não é esse que nós vamos utilizar, tá? Esse é para você fazer a edição online, tá? Não é o que nós queremos. Nós queremos fazer o download do Arduino IDE, que é o próprio aplicativo do Arduino. Então tá aqui, é esse daqui que está disponível, versão 1.8.13. E eu tenho aqui para Windows 7 ou superior, né? Tem também para o Mac, tem para o Linux, né? Dependendo aí do seu sistema operacional. E é só tomar cuidado com esse Windows App, que ele é para celular. É celular que tem o Windows 8.1 ou 10. Bom, então aqui eu vou utilizar esse Windows Installer for
Windows 7 ou superior, né? Tá lá 7 and up, que é ou Windows 7 ou superior. Então eu vou clicar nele, que é o meu caso aqui, dessa máquina que eu estou utilizando. Então ele vai entrar numa tela que ele vai perguntar se eu quero fazer uma contribuição para o software Arduino. Aqui você pode escolher, se você quiser fazer uma contribuição, você escolhe quanto que você quer, está em dólares aqui, mas eu vou colocar somente download, tá? Se você quiser contribuir, é esse ícone aqui que fica em verde. Se você não quer contribuir, você coloca em Just in Download. Então eu vou clicar em Just in Download, que quer dizer somente download. E aí ele já começou aqui embaixo a fazer o download do meu arquivo, tá? Ele vai levar, aí vai depender um pouco da sua máquina, né? Vai depender um pouco da velocidade do seu processador, também da sua internet, né? Você precisa estar conectado à internet, obviamente, para fazer esse processo. E aí ele vai fazer esse download aqui. Fez o download, tá? Aí aqui mesmo eu já posso, uma vez que ele já foi feito, eu vi que ele já finalizou, eu posso daqui, né, clicar nele, onde ele vai abrir um arquivo para que eu possa fazer a instalação. Então ele pergunta se eu desejo permitir que esse aplicativo faça alterações no meu dispositivo. Eu vou colocar sim, e aí ele vai começar a fazer a instalação. Eu vou colocar aqui que eu concordo com os termos, né? Ele vai pedir para eu fazer onde eu quero, ele vai falar para mim o que eu quero instalar. Coloco a próxima etapa e coloco aqui install e estou instalando. Ele começa a fazer a instalação do programa em si, né? Agora ele está instalando para nós o IDE, que é o aplicativo, né? Abrindo isso no computador. Então, dessa forma, eu estou fazendo a instalação do aplicativo, e aí ele vai criar lá um ícone na minha tela de trabalho. Bom, então ele está instalando. Vou acompanhar todo esse processo com vocês nesse vídeo para que você, né, tenha lá o passo a passo de como que é feita a instalação. Ele é um pouquinho demorado. Eu vou dar uma acelerada no vídeo agora, só para você não precisar ficar esperando toda essa instalação. E aí, assim que ele terminar de instalar, a gente volta. Bom, aqui ele vai perguntar se eu desejo instalar esse software de dispositivo. Vou colocar em instalar. E ele vai continuar a instalação. Também um outro. E aí ele completou. Completou, eu vou colocar aqui Close, né? Já está completo aí a instalação. E aqui ele criou o ícone, né? O Arduino já tem o ícone do meu IDE. Já vou clicar nele para a gente dar uma olhadinha, tá? A gente já vê aí as principais funções. Está instalado aí. Você que tem dúvidas, né? Vou só permitir aqui o acesso do meu firewall. Então tá aí. Essa é a tela do IDE do Arduino. Tá? Quando eu falo IDE, eu estou me referindo ao aplicativo que nós vamos utilizar para fazer o programa. Tá? Então ele já começa aqui com duas rotinas, né? Um void setup e um void loop. Tá? Quando ele usa esse barra é comentário. Tá? Ele usa muito essas chaves para abrir e fechar, né? Assim como na linguagem C. Mas eu não vou entrar em detalhes na parte de programação na aula de hoje. Eu quero só apresentar para vocês o nosso IDE, para que você também possa instalar na sua máquina. E, né, na próxima aula a gente vai começar a fazer já a parte de programação. Então, olha, aqui no arquivo eu posso colocar um novo, eu posso abrir um que já exista, né? De repente eu tenho no pendrive, né? Eu tenho já um programa pronto, mas
No Arduino ele não chama de arquivo, ele chama de sketch, tá? Então aí eu posso já abrir uma que esteja pronta, né? Então eu tenho aqui também abrir o recente, né? Posso pegar alguns exemplos, ele tem alguns exemplos, deixa eu pegar um aqui dos básicos, né? Vou pegar aqui, deixa eu ver, vou pegar aqui um digital, esse botão. Então ele tem aí alguns programinhas já prontos, né? Então aqui é um programinha do Arduino já pronto que ele tem aí como exemplo, tá? Bom, eu posso fechar ele, né? Fechei ele. Eu posso, de repente eu posso modificar um programa e salvar como, né? Eu quero salvar numa pasta, eu quero de repente salvar na área de trabalho, né? Você pode salvar lá na área de trabalho, você pode escolher um nome para salvar, enfim, você pode salvar num pendrive. Posso salvar aqui como, por exemplo, vou salvar como robótica. Eu vou salvar na área de trabalho, né? Então, ó, salvei, né? Eu posso aqui editar, ele tem algumas partes interessantes onde eu consigo, por exemplo, selecionar, né? Eu posso vir aqui selecionar alguma coisa, né? Eu posso tanto usar o botão direito do mouse para copiar e colar, como posso também utilizar aqui copiar, cortar, selecionar tudo, né? Tem também aqui as letras, as teclas, né, de atalho, né? Enfim, ele tem, posso localizar. Essa função localizar ela é bem útil. Às vezes você quer achar uma parte do programa, alguma palavra do programa, isso fica fácil. Então ele tem essa interação aí com o usuário. A partir da sketch, né, ele vai ter aí algumas funções, né, importantes. Depois que a gente já tiver com o programa pronto, a gente vai ver aí como que a gente faz para... a gente vai precisar compilar, né, verificar e compilar, né, e depois a gente vai precisar jogar para dentro da placa, mas aí a gente vai ver com mais detalhe. Então, o objetivo é só mostrar para você de maneira geral como que é a tela, né, como que é a interação com o usuário aqui do Arduino, tá? do aplicativo, né, do aplicativo do Arduino, que é onde a gente vai fazer a nossa programação. Deixa eu pegar aqui, abrir mais uma outra sketch aqui, pegar esse aqui, pegar o primeiro aqui. Ó, ele abre sempre, quando você abre, ele abre uma outra janela, mas é uma janela igual ao que ele tinha, tá? Aqui essa parte, como eu falei, né, quando você coloca essa barrinha, você coloca como comentário, tá? Então isso aqui é tudo comentário, tá? Então dentro dessa tela você consegue apagar, você consegue digitar, né? Você consegue trabalhar dentro desse ambiente, tá? Então tá aqui um programinha que foi feito, né? Que é um programinha já padrão do Arduino. Bom, deixa eu fechar aqui só para mostrar lá na tela, na área de trabalho, o programa. Vou fechar, não vou salvar, né, essa alteração que eu fiz, mas se eu quisesse eu poderia salvar, né? Eu poderia salvar também com outro nome, né? Poderia vir aqui e colocar um salvar como, e salvar num outro lugar, né? Mas eu vou resgatar aquele programinha, então não vou salvar esse, eu vou resgatar aquele programinha que nós abrimos aqui, né? Que nós criamos, está aqui, ó, é o Robótica. Então eu coloquei na área de trabalho, olha, ele está aqui na minha área de trabalho. Então eu vou clicar nele, ó, ele fica sempre dentro de uma pastinha, né? Ele cria uma pasta e coloca o arquivo dentro dessa pasta. Então aqui eu vou clicar nele e eu consigo abrir também a parte sem precisar abrir o programa para depois abrir via programa. Eu consigo abrir direto, foi aqui o que ele acabou abrindo para a gente. Então tá aí, esse é o nosso ambiente de trabalho, que também é chamado como IDE. Né? Fizemos a instalação, né? Baixamos o arquivo, fizemos a instalação e estou dando aí uma visão geral para vocês a respeito da cara, né, desse ambiente que a gente vai trabalhar a partir das próximas aulas. Bem, e na próxima aula nós estaremos então fazendo o nosso primeiro programa e
é interessante que você tenha acompanhado, né, bem essa aula. Sugiro a você que faça a instalação no seu PC, no seu notebook, do aplicativo, né, do IDE, do Arduino, né, para que você já possa também ir mexendo, possa fazendo algumas coisas. Legal? E eu quero convidar você a fazer os exercícios para validação da sua presença. Nesses exercícios a gente vai relembrar aí algumas coisas importantes, né? Principalmente relacionado à entrada, saída e variável, tá? Tanto a variável digital quanto a variável analógica. Legal, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida estaria à disposição no grupo de WhatsApp e bons estudos.